Essa terra pra mim é sagrada, pois aqui derramei meu suor, minha honra será sepultada. Durante a pesquisa de campo que resultou na minha monografia, ouvi de diversos interlocutores que tinham um certo receio, uma tensão com a presença de pesquisadores, pois muitos vinham, recebiam atenção na forma da partilha de um teto para dormir, um prato de comida, água fresca, ou mesmo de entrevistas e respostas a formulários. E depois, esses mesmos pesquisadores iam embora e não forneciam nenhuma devolutiva, nenhuma notícia dos resultados. Tentando romper com esse ciclo, botei no cronograma de pesquisa que disponibilizaria o meu texto em áudio. Mais recentemente, com alguns desdobramentos da pesquisa, a exemplo das publicações em jornal, percebi que era necessário mais disponibilizar conteúdo formativo e informativo sobre a comunidade calunga e sobre a questão agrária, da maneira mais abrangente possível. Comecei pela reportagem da agência pública, na qual participei como pesquisador de campo. Depois foi a vez do livro clássico de Mari Baiocchi sobre o achamento da comunidade calunga nos anos 80 e do livro de Aldo Soares, que conta a história institucional da luta pela terra promovida pelos calungas. Por fim, um dos desdobramentos diretos da minha monografia, a reintegração de posse de parte da Bonito. Agora, disponibilizo o livro Em Julgamento à Violência no Campo, de Elias Fajardo, um raro livro que narra as primeiras mortes analisadas pelo Tribunal Nacional dos Crimes do Latifúndio. Alguns trechos da Carta de Josimo. Entendo que esse atentado se impõe dentro do contexto social da região, em seu aspecto de luta pela posse das terras. Os lavradores do Bico do Papagaio, vindos de vários estados do Brasil, há muitos anos estão enfrentando, sob risco de vida, a violência das grilagens e do roubo de terras. O que sofri é, pois, a demonstração objetiva, inquebrantável, da vontade e da precisão política de grileiros e da parte dos fazendeiros da região para impedir uma mínima realização do Plano Nacional da Reforma Agrária do governo Sarney, de modo que esse atentado é a concretização das inúmeras ameaças de morte que vinham recaindo sobre mim há vários meses. Ameaças vindas da parte de fazendeiros e políticos, através de comentários de boca em boca e mesmo de artigos de revistas, reuniões e discursos políticos. Apesar de tudo, quero e vou continuar a mesma luta, tentando unir a necessidade de paz à missão cristã de se criar um mundo fraterno e justo a partir dos empobrecidos e oprimidos. Testemunhas. A primeira testemunha do caso foi Pedro Luiz Dalcero, advogado da Comissão Pastoral da Terra, companheiro de Padre Josimo. Uma vez, começou Pedro, um ex-colega de faculdade me perguntou o que eu via na região do Bico do Papagaio. Respondi que lá eu tomei consciência de por que o Brasil é considerado um país de terceiro mundo. Estamos entre os maiores índices de miséria, de subnutrição e de ignorância neste planeta. Quanto às ameaças que Josimo vinha sofrendo, o importante é que se registre que tudo foi amplamente denunciado. Não só a imprensa denunciou, mas o secretário de Segurança Pública de Goiás foi avisado. O secretário de Justiça do Estado, o governador do Estado, o presidente da República. E, no entanto, nada se fez para barrar a mão do pistoleiro, para demonstrar a articulação que culminou com sua morte. Se pretendemos julgar o latifúndio, que está sempre de mãos dadas com o poder político, é importante que se ressalte a omissão do poder público neste caso. O pistoleiro revelou mais culpados e ninguém quis ouvi-los. Sei que vou ser punido, reconheço o crime que cometi, mas não quero cumprir pena sozinho. Existem outras pessoas envolvidas. Eu fui acusado e fui usado pelos fazendeiros para ser o bode expiatório. O pistoleiro Geraldo da Costa foi reinquirido em 12 de setembro de 1986, quando já estava em curso a instrução criminal de seu processo. Eis como está seu depoimento no processo. Desejo acrescentar o seguinte, que além dos senhores Osmar Teodoro da Silva e Wilson e dos já citados anteriormente, existem outros mandantes do crime, sendo eles Geraldo Paulo Vieira, vulgo No, Paulo Teodoro da Silva e um senhor que conhece apenas por Deca. Deixou de citar os mesmos em virtude de, ao chegar preso nessa delegacia, ter encontrado com Geraldo Paulo Vieira, que lhe pediu que não os denunciasse, pois ele, Geraldo Vieira, estava preso, mas ia sair e então lhe daria a importância de 100 mil cruzeiros para pagar o advogado e ser solto. Essa proposta foi também endossada por um advogado que se encontrava conversando com Geraldo Vieira, que lhe repetiu a mesma coisa. O pistoleiro Geraldo Costa esclareceu ainda que Paulo Vieira, o No, Osmar e ainda Adailson, filho de Geraldo Paulo, que trabalha na Emater de Goiás, foram as primeiras pessoas que o procuraram propondo matar Josimo, tendo combinado o preço de 20 mil cruzeiros. Mas após a morte do irmão deles, conhecido como Donda, o preço aumentou para 50 mil cruzeiros. É estranho que este novo depoimento, que aumentou o número de mandantes, não teve nenhuma repercussão no processo.
Ninguém foi ouvido ou intimado. Isso fica mais estranho ainda com relação a Geraldo Vieira, contra o qual as acusações eram de tal ordem que poderiam justificar a decretação de sua prisão preventiva. Assistente de acusação recusado. Por causa de todas essas artimanhas que corriam ao longo do processo, o advogado Pedro Luiz Dalcero tentou se habilitar no processo como assistente de acusação, um procedimento comum da legislação brasileira. Ele tinha procuração da mãe de Josimo, Dona Olinda Moraes Tavares, mas minha habilitação foi recusada, diz ele. Fomos impedidos de atuar no processo-crime, em que tentaríamos levantar o resto das confissões do pistoleiro, definir quem eram realmente os outros mandantes. Essa atuação foi barrada pelo Poder Judiciário de Imperatriz. Jacques Alfonsin perguntou a Pedro Luiz quais os motivos levavam a polícia a não prender os implicados. Ele respondeu que normalmente o aparelho policial fica satisfeito apenas com a prisão do pistoleiro, ignorando o resto. Neste caso, como houve muita repercussão, tivemos o pistoleiro preso, respondeu o advogado. Mas há muitos outros em que nem se chega a isso. Entre os anos de 1982 e 1986, foram assassinados 66 peões e lavradores só na comarca de Conceição do Araguaia. Mas não há, sobre essas mortes, nenhum inquérito policial instaurado. Muitos Josimos são assassinados todos os dias nesse país. O caso de Josimo só teve essa repercussão porque ele era padre da Igreja Católica Apostólica Romana.